Muito bem. Então, agora vamos às sustentações orais, o número 7 da pauta. Número 7 da pauta. Os ilustres advogados, nós temos a honra de convidar a receber, são a doutora Luciana Cecílio de Barros Vieira dos Santos. Nós temos a honra de convidar a receber, são a doutora Luciana Cecílio de Barros Vieira dos Santos. Está presente? Estou presente. Doutora Luciana Estou Cecílio. presente. Bem, muito obrigado. O doutor Humberto Bresolim. Doutor Humberto Bresolim. Presente, Excelência. Ótimo. Muito obrigado, gente. Doutora Mariana Chiesa Gouveia Nascimento. Presente, presidente. Obrigado. Doutor Marcelo Terra. Ou doutor Francisco Gago. E tem o quinto advogado que o senhor se referiu, senhor André. Sim. O nome do eminente advogado, por favor? É o doutor Oliver Vitali ou Bruno Salles. Um dos dois, eminentes. Muito bem. Doutor Oliver Vitali está aqui. Boa tarde, Excelência. Nós, boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. São, portanto, 5 os eminentes advogados presentes. Questão de divisão de tempo. Os senhores tiveram oportunidade de, entre vossas excelências, ajustar a respeito? Tempo? Não, excelência. E eu tenho uma proposta a fazer. Pois não. Porque temos duas partes, a prefeitura, né, e entidades da sociedade civil autoras da ação que corre na 14ª Vara da Fazenda. Os advogados compõem os interesses da prefeitura em sede de amicus. Então, eu sugeriria, para que o julgamento seja justo, que a gente divida os tempos igualmente entre quem vai defender os argumentos da prefeitura e quem vai rebater os argumentos da prefeitura. Se vossas excelências estiverem de acordo. Excelência, pela ordem, com relação a essa divisão proposta, no caso, eu, representante do município, né, único réu no processo, eu não me oponho à divisão do tempo com os advogados dos amigos da corte, mas, se possível, o tempo da prefeitura eu gostaria integralmente para eu poder defender os interesses do município. Excelência, pela ordem também, Francisco Gago, representante do Secov, uma proposta muito similar à que foi colocada pela doutora Luciana e pela doutora Mariana, das duas entidades terem tempo integral e ser concedido após um tempo integral dividido entre os demais amigos da corte, ao final. Cada um deles teria um tempo reduzido, mas a prefeitura e os autores da ação teriam o tempo integral para sua sustentação. E os amigos, o tempo reduzido, dividido entre eles, mas também integral. Pois não. Estão de acordo os demais interessados? Todos de acordo? Então, o tempo integral para os autores, é isso? Tempo integral para a prefeitura, e os amigos da corte dividirão entre eles o tempo. Os dois eminentes pares, a julgadora, estão de acordo pelo que eu observo. Senhor André, anote dessa forma. Vamos seguir pela ordem. Anuncie, senhor André, por favor, pela ordem. Então, pela ordem, excelência, os primeiros 15 minutos para a prefeitura de São Paulo, o doutor... Pela prefeitura de São Paulo? Humberto Bressolin.
Não, Excelência, doutora Luciana. Não, Excelência. Doutora Luciana, né? Doutora Representando Luciana os Cecílio de Barros Vieira dos Santos. Sua Isso, Excelência Excelência. sustentará pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Exatamente. Luciana, 15 minutos. Muito bem. Em seguida, vamos deixar claro o seguinte: os amigos da corte. Os amigos da corte, os representantes, os ilustres, os respectivos advogados, os amigos da corte. O doutor Olivar Vitali. Doutor Olivar Vitali, por favor, anote, senhor André. Doutor Olivar Vitali. Doutor Bresolim. Doutor Bresolim. Doutor Roberto Bresolim. Doutor Francisco Duarte Garcia. O senhor também está? Presente. Francisco Gago, presente. Presente. Doutor Francisco Ribeiro Gago. O senhor também amigo da corte. Certo? E a parte ré, por favor. Parte ré, doutora Mariana. Pois não. Senhor André, parte ré. Autora, Tá gravada, mas autora da ação, exato. O senhor repita, por favor, senhor André. O senhor agora. Então, Excelência, são 15 minutos para a doutora Luciana Cecília de Barros, 15 minutos para a doutora Mariana Chiesa, e o restante do tempo dividido entre os amigos da corte, o Francisco Gago, o Oliver Vitali e Humberto B. Bressolin. Muito bem. Muito bem. Então, vamos dar início ao julgamento, esse número 7 da pauta, a relatoria do insigne desembargador José Luiz Gavião de Almeida, é o processo 20000611, 21/2020. A turma julgadora é composta, a turma julgadora. Anuncie a turma julgadora, por favor. Segundo o juiz, senhor André. Eu estou com um problema aqui no meu controle. Por favor. Turma julgadora. Segundo o juiz. O seu microfone está fechado, senhor André. Eu estou com um pequeno problema técnico aqui. Ok, Excelência. É o agravo de instrumento número 7 da pauta. O relator é o José Luiz Gavião de Almeida. Segundo juiz Marrei Wint e terceiro juiz Camargo Pereira. Presente. Ótimo. Muito bem, então. Então vamos para o início das sustentações orais. Anote, por favor, senhor André. Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da ilustre procuradora doutora Luciana Cecílio de Barros Vieira dos Santos. A senhora está com a palavra, doutora Luciana, pelo tempo regimental. Obrigada, presidente. Senhor doutor desembargador presidente, senhor doutor desembargador relator, senhores doutores desembargadores membros dessa Câmara, senhor doutor procurador de Justiça, senhoras e senhores presentes nessa sessão virtual, boa tarde. Esse caso traduz uma questão sensível para o município de São Paulo, que trata da paralisação de um processo pré-legislativo, da minuta de um projeto de lei de ajustes da Lei de Ocupação em Solo Urbano, ainda em sua fase embrionária, no âmbito do Poder Executivo, antes do seu encaminhamento à Câmara Municipal de São Paulo. Em síntese, aduzem os autores, ora agravados, genericamente, fortes indícios de ilegalidade nos atos administrativos praticados, em razão de falta de transparência no debate para a elaboração da minuta, tornando inócuo e pedindo a nulidade das audiências públicas realizadas. De forma sintética, em 4 pontos, eu vou trazer relevantes argumentos, na opinião do município de São Paulo, que demonstram a improcedência da ação e a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência.
O primeiro deles é uma abordagem de aspecto processual, que se refere à matéria tratada nos autos principais, que já foi decidida e superada nos autos de uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em 2018. Conforme detalhadamente exposto nas razões do agravo, há um precedente, pois a mesma minuta de projeto de lei foi objeto da referida ação pelo MP, que alegou a deficiência do chamamento à sociedade à participação de elaboração dessa minuta, que traz os ajustes da lei. Essa ação foi julgada improcedente, o número dela consta, inclusive, nas razões do agravo, e ela foi julgada improcedente pela douta juíza da terceira vara da Fazenda Pública, apontando que a pretensão era prematura, porque sequer havia sido iniciado o projeto legislativo, porque não tinha sido ainda feita a remessa dessa minuta e não tinha sido convertido em projeto de lei, tal como o caso presente. A segunda questão que foi decidida é que o controle abstrato das normas pressupõe a existência formal do ato normativo, que não tem no presente caso também, tal como aqui. Que a interferência do Poder Judiciário na formação dos atos normativos não são admitidos pela Constituição e que, portanto, revelam-se como interferência de poderes. E, por fim, quanto ao mérito, demonstrou a realização, ela concordou e julgou improcedente, tendo o município demonstrado efetivo debate dos ajustes propostos, tanto que esse debate resultou no segundo pré-projeto, que é objeto da presente ação, com acolhimento de algumas contribuições feitas, inclusive, pelas instituições autoras, quando do debate da primeira minuta. Estranhamente, os agravantes omitiram essa informação dessa ação na petição inicial e também na contraminuta do agravo, mas eles figuram como amigos da corte naquela ação e participaram pessoalmente dos atos de instrução probatória. Então, assim, com a devida vênia, não há distinção relevante entre a fundamentação das duas ações e aquela sentença de procedência foi apresentado recurso de apelação, pendente de apreciação pela 5ª Câmara de Direito Público desse egrégio tribunal, que, por sua vez, já se manifestou desfavorável à tese do MP por ocasião do julgamento do agravo. O segundo ponto, também ainda preliminar à matéria de mérito, convém trazer recentíssimo julgado do órgão especial dessa corte, que sedimentou entendimento pela não admissão do controle jurisdicional da constitucionalidade material de um projeto de lei. O julgamento foi de 5 de agosto, e no caso concreto, essa impossibilidade de controle é ainda mais evidente, porque sequer há um projeto de lei. Na verdade, o que se tem é uma minuta de projeto de lei, cujo debate foi feito no Poder Executivo, e a liminar da presente ação suspendeu a remessa dessa minuta para conversão em projeto de lei e a discussão na Câmara Municipal. Então, ainda que fosse possível que esse controle de constitucionalidade material fosse feito por pessoas que não parlamentares, que é a legitimidade por exceção, né? O órgão especial só traz a legitimidade por exceção dos parlamentares. Ainda que fosse possível, no caso concreto, que não fosse feito por parlamentares, não temos um projeto de lei, apenas uma minuta. Com relação ao terceiro ponto, agora já falando dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, é importante demonstrar a ausência da urgência e do perigo de dano iminente, eis que se trata de um processo pré-legislativo que sequer foi encaminhado à Câmara, onde de fato são obrigatórias as audiências públicas. Isso porque, nos termos do inciso 6º do artigo 41 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, para aprovação de projetos de lei que versem sobre zoneamento, uso e ocupação de solo, é obrigatória a realização de pelo menos 2 audiências públicas durante a tramitação do projeto de lei a serem convocadas pelas comissões permanentes. Então, objetivamente, traduzindo o que a lei impõe é a realização de audiências públicas na seara, no âmbito do Poder Legislativo, quando então haverá realmente o processo legislativo com um PL já convertido.
não há nenhuma determinação legal que obrigue a realização de audiências públicas na fase pré-legislativa, que é na fase do Poder Executivo. Ainda assim, por decisão do chefe do Poder Executivo, a fim de prestigiar a participação popular e o princípio da gestão democrática da cidade, o município de São Paulo realizou 4 audiências públicas quando da elaboração da segunda minuta de projeto de lei e outras 6 na primeira fase, quando elaborou a primeira minuta de projeto de lei, que é o objeto daquela ação do MP. De sorte que o município não fez menos do que a lei exige. Pelo contrário, desde a consulta pública iniciada em 2017, foi aberto para amplo debate na sociedade civil, representado pelas instituições, muitas delas autoras da ação, que contribuíram, inclusive, nesse processo de consulta pública e com a devida participação popular. Evidencia-se ainda a ausência do perigo em mora, porque os atos que os autores pretendem anular sequer produzem efeitos, visto que não há projeto de lei, tampouco um projeto aprovado. O que, com a devida vênia, na opinião do município, ocorre é um perigo de dano reverso, na medida em que impedir a discussão desses ajustes na Casa do Povo, que é o lugar correto para a discussão dos projetos de lei, é um dano à sociedade que está sendo privada de prosseguir, por meio de seus representantes eleitos constitucionalmente, no desenvolvimento de um projeto da lei para posteriores debates na Casa do Povo. Então, não há sentido em obstar a remessa da minuta à apreciação do Poder Legislativo, porque é lá que esse projeto vai poder ser verdadeiramente dissecado com debates exaustivos quanto aos ajustes propostos. E, por fim, com relação à probabilidade do direito, é importante observar que a liminar concedida em primeira instância invocou por fundamento o artigo 332 do Plano Diretor Estratégico, o qual não tem aplicação ao caso concreto. Trata-se de uma disposição que incide apenas em processos de licenciamento de empreendimentos e atividades públicas ou privadas que tenham impactos urbanísticos e ambientais. Peço licença aos senhores pela objetividade para reproduzir o caput do artigo, que é o único fundamento da tutela concedida. Artigo 332 do PDE, a Prefeitura realizará audiências públicas por ocasião do processo de licenciamento de empreendimentos e atividades públicas e privadas de impacto urbanístico ou ambiental, para os quais sejam exigidos estudos e relatórios de impacto ambiental e de vizinhança. Então, esse artigo, ele traz a imposição legal de realização de audiências públicas quando do licenciamento urbanístico de um projeto de engenharia, arquitetônico, enfim. Por oportuno, corroborando com a falta de amparo legal para a realização das audiências públicas na fase pré-projeto de lei, pré-legislativa, os autores admitem na petição inicial o silêncio da lei com relação que não há nenhuma previsão com relação à exigibilidade dessas audiências, e um de seus pedidos, inclusive, é que o Poder Judiciário fixe critérios para a realização dessas audiências, mas com critérios estabelecidos pelos autores e não pela lei. É incontroverso que a sociedade teve amplo acesso aos debates dessas propostas apresentadas lá na consulta pública de 2017, e que, de fato, conforme demonstrado também nas nossas razões e documentos apresentados, essas previsões nessa minuta de projetos são, de fato, ajustes da lei de uso e ocupação, pois nenhuma das previsões prevê uma demarcação de zona, um aumento de perímetro de zona, uma alteração de zoneamento ou até mesmo um conceito ou princípio do plano diretor. Na verdade, o que ocorre na prática é que a Lei 16.402 de 2016, que é a Lei de Uso e Ocupação, nesses 4 anos que vem sendo aplicada a casos concretos, trouxe a necessidade de ajustes para essas questões que se apresentaram. E esses ajustes terão maior ou menor profundidade após a regular discussão dos mesmos lá na Câmara,
convocação das comissões permanentes para ampla discussão desse projeto de lei que já terá sido convertido. Sendo assim, é flagrante, com a devida vênia às argumentações dos agravados, a ausência da plausibilidade do direito invocado, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela. Peço, então, aos senhores desembargadores que façam uma análise criteriosa, ponderando os argumentos por mim expostos e os demais constantes nos autos, para o final dar total provimento ao agravo de instrumento, permitindo a retomada da tramitação da minuta do projeto de lei de ajustes da Lei 16.402 de 2016. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde, senhores. Seu microfone, excelência, tá? Doutor Encinas, seu microfone. Eu fiz referência ao nome de Vossa Excelência, doutora Luciana, os cumprimentos, por sua muito bem deduzida sustentação. E obrigado também pela tempestividade. Na sequência... Eu que agradeço, Excelência. Muito obrigada. Na sequência, senhor Humberto, aos doutores Humberto Bresolim e Francisco Gago. Isso? Na sequência, agora a doutora Mariana Chiesa, pelo agravado. Exato. Pelo agravado. Eles são amigos, cure, que falarão pró-agravado. É isso? Os doutores Bresolim e Gago. Na verdade, Excelência, o conceito não é nem para falarmos a favor do agravado. Né? Nós vamos atuar como amigos da corte. Sim, sim. Mas neste contexto, Excelência, importante os amigos da corte entraram nessa ação para contribuir com os argumentos da prefeitura, portanto, do agravante, e não dos agravados. Sim. Doutor Humberto Bresolim e Francisco Gago. Pois não, Excelência. Pois não. Os senhores estão... apresentam argumentação consonante à prefeitura, aos interesses da prefeitura. Então, os senhores estão pela ordem, vossas excelências. Agora, doutor Humberto Bresolim e Francisco Gago. Pois não, excelência. Conforme definido previamente. Então, também, excelência, o doutor Oliver Vitali também. Doutor Oliver Vitali. Está certo. Então, vamos começar, então, com o doutor Francisco Gago, aqui por ordem alfabética. Doutor Francisco Gago está com a palavra. Excelência, eu acho que seria interessante começar pelo doutor Humberto. Prefere. A gente fez a divisão de tempo, eu acho que ficaria melhor com ele. Obrigado. Perfeito. Ótimo. Está com a palavra pelo tempo ajustado, doutor Humberto Bresolim, por favor. Muito obrigado, excelência. Eu agradeço, em primeiro lugar, por nos ter dado essa oportunidade, né? Por nos ter dado a palavra na sessão de julgamento. Ter dado a palavra aos amigos da corte na sessão de julgamento é algo que nem sempre acontece, mas é algo digno de ser reconhecido pela importância desse instituto dos amigos da corte. Eu queria só fazer a observação de que o alinhamento com a prefeitura nesse caso é absolutamente circunstancial. A nossa função aqui não é defender interesse de um ou de outro, né? E sim exercer de maneira responsável, bastante responsável, essa função importantíssima de auxiliar o Poder Judiciário a realizar o julgamento, trazer informações relevantes para esse julgamento em matérias que são sensíveis, em matérias que são de interesse social. Dito isso, excelências, o que eu gostaria de enfatizar é que esse caso, com a devida vênia, é uma demonstração extrema daquela distorção que se convencionou chamar de judicialização da política, né? De trazer para o campo do poder judiciário uma discussão que tem que ser travada
no âmbito do parlamento, tem que ser travada no âmbito do poder legislativo. Nessas ações, e esse processo é só mais um dos exemplos desses casos de judicialização da política, eles vêm sempre acompanhados de argumentos sedutores, né? De defesa de interesses nobres da sociedade como um todo, de interesses coletivos, e muitas vezes os magistrados, bem intencionados e considerando o que a classe política está desacreditada, acabam se seduzindo por essa possibilidade de intervir em algo que, a rigor, não lhes compete, porque viola o princípio da separação de poderes e viola o Estado democrático de direito. Nesse caso, Excelências, eu enfatizo bastante esse ponto, é um extremo da judicialização da política, porque o que se quer é impedir o início dos debates, o que se quer é impedir o início da tramitação do processo legislativo. É um anteprojeto, é uma minuta que sequer foi apresentada à Câmara, à Câmara Municipal. Né? É uma situação de se querer impedir um debate porque o conteúdo dessa minuta desagrada aos interesses de um dos setores da sociedade representados pelos autores. Então, se quer tolher que esse debate seja feito no âmbito do Poder Legislativo, no âmbito daqueles que foram eleitos no regime da democracia representativa para poder efetivamente discernir aquilo que é do interesse da sociedade. Então, só insisto nesse aspecto, né, de que estamos aqui tentando usar o Poder Judiciário para impedir o início da discussão do processo legislativo com fundamentos formais de irregularidades em audiências públicas que, como bem ponderou a doutora Luciana, representante do município, sequer são exigidas para essa fase. As audiências públicas têm previsão legal de exigência no âmbito do processo legislativo que sequer se iniciou. Então, por isso, Excelências, aqui nós insistimos que, neste caso concreto, tem razão a Prefeitura e o agravo deve ser provido. Muito agradecido por sua atuação, também muito bem lançada a sustentação, doutor Humberto Bresolino. Obrigado, Excelência. Agora é o doutor Francisco Gago. Perfeito. Você, por favor, eminente advogado. Boa tarde, Excelências. Primeiro, eu queria agradecer também a oportunidade, como foi bem colocado, da realização dessa sustentação oral. Aqui eu atuo como representante do Secov São Paulo e farei breves considerações, né, uma vez que o tema em discussão foi muito bem abordado nas anteriores sustentações. A ação basicamente tem essa finalidade de paralisação de um processo pré-legislativo, que é algo realmente atípico e foge do costumeiro, mas o que me chama muito a atenção realmente nesse caso específico é esse esforço político dos agravados, como foi bem relatado na sustentação anterior. E ele fica muito bem caracterizado com uma forma como foi tratada a informação acerca da existência de uma anterior ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público e que foi minuciosamente narrada pela Prefeitura. Essa ação civil pública ela teve o seu ajuizamento logo no início do processo pré-legislativo de acompanhamento da Lei de Parcelamento e Usurpação do Solo. Houve a instrução processual. É inequívoco, a inicial deixa super claro, né, que as entidades como o Movimento Defenda São Paulo, o Instituto de Arquitetos do Brasil, o Instituto Polis, entre outras entidades, tiveram um efetivo conhecimento, né, e participação dos debates, né, acerca da proposta de ajuste da Lei de Parcelamento. Isso não só no curso da ação, inclusive isso está caracterizado na fase do inquérito civil, inclusive, né? A sentença, como foi bem narrada, foi de improcedência. As conclusões eu acho que ficaram muito bem identificadas, foram alcançadas naquela ação, basicamente pela prematura intervenção do judiciário no processo legislativo, que sequer havia sido iniciado, né? A questão do controle abstrato, né? que pressupõe a existência formal de lei ou ato normativo após a conclusão do processo legislativo, e mais do que isso, né? As provas naquela ação, após a instrução, a realização de audiências, né? Concluíram pela existência do efetivo debate, né?
e que novos debates ainda estavam por vir, o que foi confirmado pela Prefeitura, né? 5 audiências só na fase prévia e 4 audiências nessa fase posterior, né, à instrução da ação civil pública. E além de reuniões internas da Prefeitura, pelos seus colegiados e debate dessa lei. Eu acho que a Prefeitura deixou muito caracterizado na sua defesa apresentada em primeira instância, aqui no recurso de agravo de instrumento, que foram adotadas várias formas de participação social no debate da lei de parcelamento do solo. Basicamente, existindo uma ferramenta muito importante, que seria a gestão urbana, onde estão arquivados todos os atos praticados, sem exceção, com listas de presença, com indicativos de datas, com material técnico disponibilizado para conhecimento e debate da matéria, esclarecendo a real abrangência das alterações que estão sendo tratadas na lei de parcelamento da ocupação do solo. A impressão de quem lê a inicial tem a impressão que a lei de parcelamento vai ser revogada, quando na realidade estão sendo feitos ajustes para simplesmente conseguir uma melhor aplicação do próprio plano diretor estratégico, né, das diretrizes objetivas trazidas pelo plano diretor estratégico. E a omissão dessa ação civil pública acabou sendo uma estratégia processual, que, no meu entender e com devido acato, caracteriza, sim, uma litigância de má-fé, porque eram fatos muito relevantes, que dizem diretamente respeito à matéria que está aqui em discussão, e poderiam, sim, alterar a conclusão pela concessão ou não da liminar, especialmente porque, como foi bem colocado pela representante da Prefeitura, a matéria em discussão é essencialmente a mesma. Essa tentativa de caracterizar uma expressão utilizada de ajuste na lei de parcelamento do solo, como ela por si só pudesse ser responsável por causar algum prejuízo aos debates que foram efetivamente realizados. Essa discussão, ante o vasto material apresentado pela Prefeitura e disponível agora, nesse momento, se a gente frequentar o site da Prefeitura, revela que todos esses debates estão lá, todos os esclarecimentos técnicos, tudo que é necessário para ter conhecimento da extensão e dos debates que estão sendo realizados, Excelências. E o mais importante de tudo isso, acho que ficou muito claro que nesta fase pré-legislativa, a farta jurisprudência desse Tribunal de Justiça, reconhecendo como um inconveniente potencial uma eventual ingerência do Poder Judiciário que possa impedir o trâmite legislativo e, de alguma forma, frustrar o próprio processo, gerar atrasos por questões, neste caso concreto e específico, que não justificariam uma declaração de nulidade. E neste caso, como foi bem colocado, é impossível negar essa realização de debates, reuniões e audiências públicas e uma diversidade muito grande de instrumentos participativos que foi adotada pelo município. A nulidade, Excelências, perseguida pelos agravados, não parece uma solução adequada, assim como a própria suspensão do processo pré-legislativo. E por essas considerações, Excelências, é que entendemos que o recurso de agravo de instrumento deve ser provido para que o trâmite legislativo seja retomado, confirmando esses inúmeros julgados que o Tribunal de Justiça já tem proferido em situações similares. Muito obrigado. Muito obrigado e os cumprimentos também a Vossa Excelência, doutor Francisco Ribeiro Gago, pela muito bem lançada sustentação, ademais tempestiva. Muito bem. Teremos agora a satisfação da atuação do doutor Olivar Vitali. Isso mesmo, Excelência. Doutor Olivar Vitali, por favor, com a palavra do tempo regimental. Muito obrigado, serei bastante breve, excelentíssimos julgadores, obrigado mais uma vez pela oportunidade de, como amigo da Corte, poder trazer aqui alguns argumentos a respeito da necessidade do provimento do agravo. Em primeiro lugar, Excelências, eu queria dar destaque que a única fundamentação para o combate a esse anteprojeto, porque não estamos falando nem de procedimento legislativo ainda, e sim de participação dos cidadãos nessa minuta, para que aí sim se discuta a parte legislativa da Lei de Uso e Ocupação do Solo, seria o artigo 332 do Plano Diretor, ora em vigor desde 2014 no município de São Paulo. E esse artigo 32, é bom que se ressalte, ele trata de processos de licenciamento
para específicos empreendimentos e atividades públicas e privadas que tenham impacto urbanístico e ambiental. Notem, julgadores, que aqui nós não estamos tratando de licenciamento de qualquer empreendimento que possa impactar urbanística ou ambientalmente o município de São Paulo. Nós estamos, sim, defendendo, como amigos da Corte, que o município, no caso representado pela Prefeitura, tenha o dever, e assim o está fazendo, de chamar os seus cidadãos a participar das chamadas minutas participativas, que desde 2017, haja vista que a Lei de Uso e Ocupação do Solo é de 2016, vem sendo tratada para aí sim se iniciar o devido processo legislativo. Algo que é de fundamental importância ressaltar é que não estão nessas minutas participativas, que houve já audiência correlata em dezembro de 2017, em março de 2018, a se alterar o zoneamento tal qual alegado. Se está, sim, fazendo ajustes importantes a essa Lei de Uso e Ocupação do Solo, que geram impactos fundamentais no desenvolvimento urbano, com mobilidade, com adensamento no município de São Paulo. É fundamental e é isso que se espera da Prefeitura e desses comandantes de nós, cidadãos do nosso município, que, de tempos em tempos, aprimorem esses mecanismos legislativos. Mais uma vez, nós lamentamos que, por questões políticas já antes faladas, o município e, por conseguinte, os seus cidadãos sofram nessa atuação do Poder Judiciário, que nem sequer permitem que o Legislativo atue da forma como, desde a sua Constituição, nós temos a expectativa que ele atue. Esperamos, assim, dizendo que esse egrégio tribunal, por meio desses 3 excelentíssimos julgadores, restabeleçam a ordem, deem provimento a esse agravo e permitam que o município faça o que ele tem que fazer, que é proceder ao devido procedimento legislativo com a devida participação dos cidadãos, tal qual temos certeza que será feito. E aí sim, excelências, se assim não fizer no momento correto, que é o momento do procedimento legislativo, que seja feita e seja tomada a providência necessária perante o Poder Judiciário. Sendo assim, eu encerro a minha breve participação e agradeço mais uma vez essa abertura. Excelência, doutor Olivar Vitale, que também está contribuindo para o engrandecimento do julgamento. Também Vossa Excelência, portanto, Abrainc, Secov e Sinduscom e Asbia, todos já se manifestaram, todos se manifestaram. Agora, então, a eminente doutora Mariana Chiesa Gouveia Nascimento, pelo tempo regimental. Por favor. Muito obrigada, Excelência. Boa tarde a todos os presentes. Eu cumprimento aos excelentíssimos desembargadores da Terceira Câmara de Direito Público em nome do relator, José Luiz Gavião de Almeida. E antes de trazer um detalhamento mais apurado acerca dos elementos jurídicos acolhidos pelo excelentíssimo juiz da 14ª Vara da Fazenda Pública na concessão da tutela antecipada, acredito ser importante abordar de pronto a relevância da discussão aqui apresentada nesse agravo. Essa discussão possibilitou a união de atores muito distintos na sociedade em torno de uma mesma causa. Uma cidade que garanta a sua função precípua de bem-estar e qualidade de vida aos seus habitantes. A todos os seus habitantes, digo todos porque sabemos que os privilégios e desigualdades são imensos, perversos e andam cada dia mais explícitos e exacerbados. A ação aqui foi promovida por 5 entidades. Cada entidade tem objetivos completamente distintos, mas que têm uma reconhecida importância no campo urbanístico. Veja que que a ação juntou também uma carta de 156 outras entidades signatárias manifestando-se contrariamente ao processo de revisão da Lei de Zoneamento em curso. Entidades com histórico de importante atuação para garantir a melhoria das políticas públicas, tanto que algumas compõem conselhos municipais, câmaras técnicas legislativas, fóruns públicos. São entidades que zelam com muita competência dos assuntos de interesse da coletividade e que exercem um importante papel de controle da ação estatal. E que refutam com veemência a alegação de má-fé na defesa desses interesses da coletividade. Para que essa função social da cidade seja possível, o ordenamento jurídico definiu uma estratégia, um plano,
desde os dispositivos constitucionais. A vinculação dos responsáveis pela formulação da legislação a uma série de obrigações no campo da participação social e da gestão democrática da cidade não são meras formalidades. E a despeito da alegação de que se trouxe apenas um dispositivo do plano diretor, a peça inicial, bem como a resposta ao agravo, trouxe inúmeros dispositivos que passo a reproduzir aqui. Diferentemente do que acontece com outras legislações, a participação popular no processo de formulação, alteração e ajuste da legislação urbanística é condição de validade da norma, podendo gerar, inclusive, uma ação de improbidade, conforme o artigo 53 do Estatuto da Cidade. É necessária para garantir a qualidade normativa, a transparência da decisão pública e seus impactos na vida dos cidadãos. Compõe o conteúdo da opção que se fez pelo regime democrático em 1988. Para além da Constituição Federal, o Estatuto da Cidade prevê no artigo 2º como diretriz da política urbana a gestão democrática da cidade por meio da participação da sociedade na formulação, execução, acompanhamento de planos, programas, projetos de desenvolvimento urbano. No artigo 40, o Estatuto da Cidade estabelece que o processo de elaboração das normas urbanísticas, o poder público deve promover a participação popular por meio da realização de audiências, debates, bem como a publicidade e o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações. Veja que o Estatuto da Cidade, sabiamente, diz que a obrigação de garantir o processo participativo não é do legislativo, é do poder público, justamente por reconhecer a importância da formulação do executivo na legislação urbanística. Isso porque quem tem dados, informações, quem monitora o acompanhamento da norma e tem condição de promover essa participação com qualidade, também é o executivo nesse tipo de norma. A Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 180, também diz que o município deve garantir a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, acompanhamento e solução de problemas, planos, programas, projetos de desenvolvimento urbano. No âmbito municipal, o artigo 2º, artigo 81 da Lei Orgânica reforçam a prática democrática, a participação popular, a transparência, na condução e na atuação da municipalidade. O artigo 9º fala da participação popular de audiências públicas promovidas, pelo Legislativo, Executivo, enfim, uma vasta gama de dispositivos constitucionais e legais. Tamanha é a diferença, excelências, da importância que o ordenamento conferiu ao processo participativo no campo urbanístico, que há recentes orientações do Ministério Público afora, Brasil afora, no sentido de suspender processos de revisão de plano diretor, no contexto de pandemia, em razão da dificuldade desse direito ser exercido plenamente por uma grande parcela da população brasileira. O agravante tenta a todo momento, na sua manifestação, confundir vossas excelências, como fizeram todos na sustentação oral, dizendo que a ação quer discutir o mérito da minuta. Apesar desse equívoco não surpreender, excelências, porque a peça da ilustre Procuradoria realizou erros que saltam aos olhos por trocar partes, mencionar mães de menores no argumento de não concessão da liminar. O que se discute nesse processo são as audiências realizadas de 13 de novembro a 2 de dezembro de 2019. E as razões trazidas pelos autores na ação anulatória são simples e podem ser resumidas em 5 aspectos. Um primeiro é a deficiência nas convocações, que veicularam a pauta de que se tratava de ajustes da lei de zoneamento. A minuta de projeto de lei vai muito além de mera promoção de adequação. As alterações trazem implicações à cidade de São Paulo em diversos temas, como desenvolvimento urbano sustentável, mobilidade urbana, proteção ao meio ambiente, promoção e produção de habitação de interesse social. A convocação, por si só, não confere ao cidadão a real dimensão daquilo que está em jogo com a proposta feita. A proposta da Prefeitura muda a lógica do plano diretor em diversos aspectos. Por exemplo, permitir edifícios mais altos no miolo dos bairros pode reduzir a estratégia do plano de diretor de deslocar a produção para os eixos de transporte. Um outro ponto é a participação pífia nas audiências. Compareceram 300 pessoas nas audiências, nas 4 audiências somadas, das quais 73, 1/5, eram servidores públicos municipais e representantes da Câmara.
Nos anos de 2014 e 2015, o processo de revisão da lei de zoneamento contou com mais de 8 mil participantes, segundo os dados que estão no site da Prefeitura, no Gestão Urbana, aqui mencionado por um dos meus colegas. O terceiro ponto é a ausência de material para subsidiar a discussão. Veja que a temática é extremamente complexa. Então, a prévia disponibilização de documentos com linguagem acessível, de fácil compreensão, é essencial. Não há nenhum documento além de uma justificativa de 4 páginas. Não há qualquer detalhamento dos impactos que essas alterações vão trazer para a cidade de São Paulo. Como se engajar e como promover a participação com esta falha de material, de documentação, de compreensão? Bom, um outro tema é a ausência de audiências temáticas. Em cada local onde a audiência foi realizada, ela foi promovida como um único encontro que discutiu todos os aspectos relacionados ao projeto. Ou seja, mobilidade, meio ambiente, produção de habitação. A discussão conjunta, indiscriminada de diversos assuntos, dificulta que o debate seja aprofundado de maneira suficiente. E, por fim, a realização de uma audiência conjunta entre a zona central e a zona oeste da cidade. Quer dizer, uma única audiência pública conjunta a despeito das peculiaridades, dos interesses e das demandas próprias de cada território. Os cidadãos dessas zonas específicas acabaram por ser menos representados no processo de tomada de decisão pública. E sem conseguir rebater as razões que justificam a ação, a agravante traz alegações jurídicas que não têm fundamento para buscar reverter a respeitável decisão hora recorrida. Então, primeiro afirma que há uma outra ação idêntica. Excelências, o Código de Processo Civil é claro no artigo 337, parágrafo 2º, que a identificação das ações só ocorre quando há as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Nesse caso, a ação civil pública mencionada pela Prefeitura possui partes distintas, porque tem como parte o Ministério Público. Trata-se de uma ação civil pública, que busca a declaração da nulidade de todos os atos. Veja que a presente ação, além de ter partes distintas, tem por objetivo a declaração de nulidade de audiências públicas que foram realizadas, inclusive, depois da análise desse processo. As audiências realizadas do dia 13 de novembro ao dia 2 de dezembro de 2019. Ocorridas muito após o ajuizamento da ação civil pública. Alega ainda a ilustre Procuradoria pela impossibilidade da concessão da liminar sem a oitiva da Fazenda Pública, em descumprimento ao artigo 2º da Lei Federal 8.437 de 92. Mas equivoca-se mais uma vez, porque esse artigo se aplica a mandados de segurança coletiva e ações civis públicas. Não tem correlação com a ação ordinária aqui em questão. E o mesmo fazem, trazendo leis de jurisprudência inaplicáveis ao caso, querendo dizer que está havendo uma antecipação de controle de mérito na etapa do executivo. Não se trata desse argumento, esse argumento não é exarado pelas partes, pelos autores. Bom, enquanto na grande maioria dos países a pandemia está trazendo importantes reflexões sobre os modelos de cidade, as formas de circulação e de ocupação dos espaços públicos, a Prefeitura ignora todo esse contexto e quer enviar para a Câmara um projeto de lei que altera elementos centrais na construção de uma cidade mais humana, sem garantir a participação popular obrigatória. Reduz as obrigações envolvendo a construção de habitação de interesse social, induz a construção de mais imóveis de alto padrão em regiões que precisam de um maior adensamento populacional para que mais pessoas usufruam dessa rede pública que já existe com qualidade e ainda quer permitir, excelências, a ampliação de vagas de garagem perto de eixos de transporte, desconsiderando por completo as melhores práticas internacionais, os estudos que mostram o impacto da ociosidade de vagas de garagem na cidade. A tentativa de atender a um setor da economia, a construção civil, que vem muito bem representado aqui pelos amigos da Corte, não pode ser a única razão a permear a decisão pública, excelências. Por exemplo, a demanda por vaga de garagem que o consumidor tem, que precisa ser atendida, é algo legítimo para o mercado atender. O mercado tem que atender a demanda numa lógica legítima. O papel do Estado é analisar essa demanda e verificar qual que é o impacto que ela tem para a cidade, trazer dados, informações, colocar em prática o interesse da coletividade. Do início do processo até o dia de hoje, nesse julgamento, que pode alterar por completo os rumos dessa cidade, porque diversas perguntas, excelências, continuam sem resposta. Então, por que a Prefeitura quer enviar esse projeto de lei com tanta nulidade?
Por que não refazer as audiências de forma qualificada? Por que não produzir material que explique os impactos reais dessas alterações propostas? Por que não trazer dados e informações que justifiquem as opções do município? Por que, excelências, em um ano eleitoral? Por que, sendo que 2021, que é o ano que vem, já é o prazo para revisão de toda essa normativa, é a revisão do Plano Diretor de São Paulo 2021. Quem que está interessado nessa mudança, excelências? A quem ela beneficiará? Por que evitar um debate mais profundo sobre o que está em jogo na cidade? A sociedade tem direito de compreender os fundamentos, premissas e impactos que serão vivenciados com as alterações que se pretende fazer. O mero argumento da reativação da economia não pode servir para criar atalhos na democracia, excelências, nas opções democráticas e promover legalidade. A respeitável decisão agravada, que ora cito ipsis literis, bem explicita, é requisito indispensável para a regularidade da realização de audiências públicas, a ampla divulgação para a coletividade de estudos relativos à matéria tratada, com informações aos munícipes sobre as alterações e seu alcance. A transparência, com isso, atende-se não apenas à efetiva transparência, mas também à participação democrática de qualidade. E menciona ainda que o prosseguimento da tramitação do processo de alteração da lei seria temerário, diante do risco que adviria de eventual reconhecimento a posteriori do vício formal, o que acarretaria a nulidade dos atos praticados. Excelências, há importantes vícios que maculam esse processo. Permitir que o processo de formulação dessa norma caminhe na forma que está, sem que a Prefeitura tome as providências que a lei assim exige, gerará tão somente mais desgastes para a sociedade. Encerro requerendo a improcedência do agravo de instrumento, a manutenção da decisão que busca evitar um dano ainda maior se a Prefeitura seguir com o envio para a Câmara de um projeto de lei eivado de vícios de nulidade na sua origem. Muito obrigada pela atenção, renovo os votos de estima e consideração por vossas excelências. Tenham uma boa tarde, eu espero que estejam todos muito bem e com saúde. Muito grato. Parabéns também. Bem lançada a sustentação, Vossa Excelência. Há de cautela, apenas. Tem o Ministério Público interesse em se manifestar? Sim, Excelência, exatamente o pedido que eu ia formular. Por favor, está com a palavra o eminente Procurador de Justiça. Muito obrigado. Então, senhor presidente, nobre turma julgadora, toda a procuradora do município, senhores advogados que fizeram suas sustentações. Minha intervenção vai ser muito pontual, Excelência, e para destacar, né, primeiramente, a rigidez do despacho que suspendeu o processo de alteração, né, ainda que no plano do Executivo, né, de elaboração de anteprojeto de lei. Entendo que o juiz Oacó deu adequada fundamentação à decisão, muito cauteloso, por sinal. Creio que não há necessidade de se discutir se a audiência pública deva ser feita obrigatoriamente no âmbito do Poder Executivo ou no do Poder Legislativo, simplesmente, mesmo porque, se o próprio Poder Executivo já se implementou essas audiências públicas no passado e não o fez, segundo a própria decisão, não o fez de forma adequada, creio que esta discussão a respeito da obrigatoriedade ou não de realização da audiência pública no âmbito ainda do Poder Executivo, para a concepção de um projeto de lei, ela cai por terra. Portanto, Excelências, entendo que até mesmo com base no dispositivo já mencionado nas sustentações orais, no artigo 43 do Estatuto da Cidade, que fala da gestão democrática da cidade, um dos requisitos para a gestão democrática da cidade, um dos instrumentos, ou melhor dizendo, é exatamente a realização de debates, de audiências e de consultas públicas, seja no âmbito do Poder Executivo, quando pretender o Poder Executivo viabilizar alguma alteração na legislação urbanística, seja no âmbito do Parlamento, onde, aliás, essas audiências são efetivamente obrigatórias e operam como função, como requisito de validade, como mencionado aqui, do processo legislativo, né? E o que
transparece claramente na decisão agravada, e que por isso eu entendi que ela foi muito cautelosa, é que está-se a exigir simplesmente que essas audiências sejam realizadas com ampla divulgação dos estudos existentes no âmbito da prefeitura, para que aqueles que possam participar da audiência pública possam fazê-lo de forma efetiva, conhecendo exatamente quais são as reais pretensões do Poder Executivo, o que motiva a alteração de determinada legislação urbanística ou de zoneamento urbano, qual é a pretensão, quais os planos do Poder Executivo para fomentar essa alteração, é para ampliar a densidade habitacional, é para melhorar as condições do comércio local, qual é o objetivo? Então, tudo isso tem que vir, né, como uma transparência exigida, tem que vir para o debate nessas audiências públicas. Então, não há razão, realmente, entendo que o magistrado está correto na sua decisão, não é possível realizar essa audiência pública sem que a população tenha antecedentemente e de forma clara, transparente, num linguajar que possa ser entendível por todos, né, conhecimento desses dados, para que possa opinar validamente nessas audiências realizadas. Portanto, em razão dessas colocações, eu entendo que a decisão agravada merece ser mantida. Essa manifestação do Ministério Público. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, eminente doutor Procurador de Justiça, pelo seu parecer. Com a palavra, o ínclito desembargador José Luiz Gavião de Almeida para a aprovação do voto. Por favor. Inicialmente, eu cumprimento a todos os que se manifestaram até agora pelas suas brilhantes participações. Eu vou tentar resumir no que puder o meu voto. É um agravo de instrumento retirado de uma decisão interlocutória que deferiu liminar, né, que suspendeu o procedimento de alterações previstas na lei de zoneamento, entendendo que existiam algumas irregularidades, com falta de convocação para participação em audiências públicas, para discussão do tema, falta de indicação precisa sobre a profundidade das alterações, inexistência de material para que os interessados pudessem se cientificar e se preparar para as audiências. Aqui o que se discute é a liminar. Muitas das questões levantadas, se por acaso pudessem ser resolvidas neste momento, elas encerrariam o mandado de segurança. E não é isso que o objetivo do agravo de instrumento. No agravo de instrumento, ele não comporta essas questões. O mérito do recurso, então, vai se restringir ao espaço de cognição respeitante aos requisitos para a manutenção da concessão da tutela de urgência. No caso concreto, verifica-se fundado o risco de comprometimento do devido processo legal. Como já afirmado na decisão recorrida, a permissão da alteração do zoneamento e sua consequente aplicação com autorização para construção de edificações antes proibidas trará situação irreparável aos proprietários se a ação for julgada procedente. É que terceiros que venham a construir autorizados pelo novo zoneamento, eventualmente, terão suas construções, como o eventual provimento desta ação, considerados irregulares. Nem se diga que a fase suspensa é apenas embrionária, visto que parece ser obrigatório no procedimento legislativo. A discussão sobre se há ou não necessidade também ela pertence ao mérito da ação. De qualquer forma, existem dispositivos legais que parecem indicar essa necessidade. Aliás, essa necessidade também parece estar indicada e aceita pela própria municipalidade que promoveu essa fase preliminar. Sabedor que o processo legislativo garante pouco acesso ao público em geral, no caso de modificações de lei, é que se criou a matéria relativa à alteração do zoneamento. Esse procedimento é preliminar.
a fase preliminar foi erigida como necessária, foi entendida como necessária ao surgimento da nova lei, pelo que eventual irregularidade na sua condução pode acabar viciando a lei que vier mais tarde a ser editada. A agravante diz que todas as etapas foram cumpridas, mas o só fato de que a atual alteração do zoneamento teve presente mais ou menos 300 pessoas, conforme prova dos autos, isso contando funcionários, em contraposição a mais de 8.000 em situação similar anterior, demonstra, ao menos por hora, que não houve grande empenho na divulgação desse evento. Então, eu acho que estavam presentes a fumaça do bom direito, o perigo na demora para justificar a tutela antecipada concedida. O legislador, o ilustre juiz sentenciante, ele, aliás, foi cauteloso em determinar a paralisação deste processo. E, aliás, não parece haver urgência em que esse processo seja retomado imediatamente. Nós estamos aí numa fase, já como foi dito, de pandemia, que exige esforço concentrado de todo o poder público para outra atividade. E, além disso, estamos em vésperas de eleições, momento em que também não parece que um projeto conseguiria ter celeridade na Câmara. Resumidamente, por estas razões, é que eu estou negando o provimento ao recurso. Muito obrigado, eminente desembargador José Luiz Gavião de Almeida. Tenho satisfação também de passar a palavra e peço que se manifeste o desembargador Marrei Wint. Senhor presidente, senhores advogados, membros do Ministério Público, eu os cumprimento pela excelência das suas manifestações. Entendo, senhor presidente, com toda a vênia do eminente relator, que existe um pré-processo legislativo que se desenvolve de acordo com o que determina a lei. Se, no curso dele, compareceram mais pessoas ou menos pessoas nas audiências públicas, não é culpa da prefeitura, não é culpa de ninguém, é o interesse das pessoas em comparecerem. A divulgação existiu, o que a lei manda fazer, publicar no Diário Oficial, publicou. E assim é em todo o processo. Então, eu não vejo como se frear uma coisa que está em gestação, está em verificação se vai nascer essa alteração ou não, em que a própria sociedade pode participar como efetivamente está participando, haja vista o número de autores da ação, de autores de respeito, que conhecem da matéria. Então, nessas circunstâncias, eu acho que é prematuro nós suspendermos o processo de verificação, de escolha, o pré-processo legislativo, travando completamente o legislativo de cumprir o seu dever. Então, peço vênia ao eminente relator, mas pelo meu voto eu dou provimento ao agravo. Muito obrigado, eminente desembargador Marrei Wint. Vossa Excelência está divergindo do insigne relator. E agora, com a palavra, do outro desembargador Armando Camargo Pereira. Por favor. Eu li os memoriais atentamente, da Procuradoria, dos amigos cures aí, e entendo que o voto do relator está muito bem pensado e acompanho integralmente o voto do Luiz Gavião de Almeida. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Portanto, por maioria de votos, se negou o provimento ao recurso. O senhor declara, desembargador Marrei Wint? Tem interesse? Declarará?
Não há necessidade, senhor presidente. Pois não. É esse o julgamento. Muito obrigado pela presença de todos. Prosseguindo com a pauta, agora, número 22.